Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Tiago fez uma maquiagem aqui na minha voz, tá parecendo uma voz assim mais de ator de cinema, não tá? Obrigado, viu, Tiago? Porque não sei, né? Tecnologia faz coisas. Muito bem, irmãos, vamos nos preparar para adorar o Senhor. Queria te convidar a fechar os seus olhos e vamos agradecer a Deus por esse dia, pela sua graça, pela sua bondade. Ele está entre nós. Uma alegria muito grande da gente estar na casa de Deus e poder cultuá-lo, não é? Deus, Ele quer ouvir o nosso louvor, a nossa adoração comunitária, mas Ele também quer nos ouvir individualmente. Então, permita que o Senhor sonde o seu coração, que fale com você. Ele trouxe você aqui hoje para que você o reconheça e o adore, assim como Ele é o Senhor, aquele que sabe todas as coisas e que nos ama profundamente. A Ele nós damos toda a honra e glória. Ó Senhor dos altos céus, nosso coração se alegra nesta manhã. Nosso coração transborda de alegria e com palavras que exaltam ao Rei. O Senhor é o motivo de estarmos aqui nessa manhã, Senhor. O Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é a nossa esperança, é a nossa rocha. Ó Jesus, obrigado pela Tua presença entre nós. O Senhor vive entre os querubins e nos altos céus o Senhor firmou o seu trono. Mas é verdade também que o Senhor habita no meio do seu povo. O Senhor habita no meio da igreja. Como disse o salmista no Salmo 139, o Senhor é aquele que nos sonda, que nos conhece. De longe já vê os nossos pensamentos, sabe tudo, ó Deus, que vamos falar, mesmo antes da palavra sair dos nossos lábios. O Senhor já conhece cada uma delas. E é com essa certeza de que o Senhor nos sonda que nós te pedimos justamente isso. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau e nos guie pelo caminho que conduz à vida, Senhor. Faça isso para a sua própria glória. Agora, Pai, quando vamos abrir os nossos lábios, agora quando vamos levantar as nossas mãos, agora quando vamos te adorar, nós te pedimos que o Senhor possa se agradar de tudo que nós fizermos aqui nessa manhã. Que Tu sejas o centro, que Tu sejas o Senhor, que os nossos olhos estejam colocados em Ti, Senhor. Ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração e o meditar na Tua palavra, que haja inspiração do Teu Espírito, que a Tua voz seja ouvida entre nós, com graça e com poder, e que a Tua palavra nos transforme nessa manhã, Senhor, e nos faça a imagem do Seu Filho Jesus. A oração que nós te apresentamos, oramos assim por causa dele, o Seu Filho amado, a quem honra e glória, hoje e sempre. Amém, 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 amém. Bom dia, irmãos. É bom ver mais irmãos aqui, né? Quanto mais melhor, mais calor humano. Que bom que vocês vieram, que bom que nós estamos aqui. Vamos lembrar dos avisos aí da semana, não é? A irmã Jennifer vai projetar aí pra gente, ou já está projetado? Tô aí sem a imagem aí, Jennifer, mas tudo bem. Vamos lá, o GV, que não é GV mais, né, que agora é um grupo online, está funcionando de segunda a sexta, às 8 horas da noite, então você é nosso convidado para estar junto lá orando, lendo a Bíblia. A irmã Vilma, nossa líder nessa área, está pronta para te receber lá e orar junto com você, tá bem? Então você pode se inscrever se você não está lá. A gente tem um outro grupo na igreja que chama GV e as pessoas estão inscritas nesse grupo. Nós temos também nossas atitudes sociais. Vocês estão vendo que, pela graça de Deus, nossa cesta está vazia. Mas ela está vazia por um bom motivo, né? Ela está vazia porque pastor Tiago, Farley, nossos irmãos aí foram abençoar uma organização que cuida de pessoas que estão precisando da nossa ajuda aqui no Boa Vista. Então,
ela está vazia e nós queremos lembrá-los que a gente precisa mais de produtos de higiene pessoal, né, de higiene e limpeza. Então, se você tiver no coração de trazer alguma coisa, pode trazer para a gente recompor ali a nossa cesta, tá bem? Também no dia 19, eu não sei se está na sequência ali, mas no dia 19 nós teremos nossa reunião de casais, sob o comando do nosso irmão Dirley e nossa irmã Vânia. Dirley é aquela pessoa simpática que está ali, ó, né? Não dá para ver o rosto dele todo mais, mas dá para saber que é ele, né, Dirley? Então, faça a sua inscrição, os casais aí, façam inscrição com o Dirley, para que a gente tenha um encontro bem gostoso. Vai ser diferente, porque tudo está diferente nesse período agora, né? Deixa eu ver. Tem outra aí? Não, né? Acabou. Vocês estão vendo as várias mudanças que estão ocorrendo na igreja. A gente já tem um portão novo, né? A gente tem um banner aqui. E tudo isso é graças à participação dos irmãos, ao envolvimento dos irmãos, às ofertas dos irmãos e ao bom trabalho que Viviane, Luciana e o pastor têm feito aí para nos ajudar nesse tempo. Então, muito obrigado a você que contribui. Queria lembrar também dos aniversariantes da semana. Nós tivemos no dia 6 o Reginaldo, no dia 7 a Vânia, ontem, no dia 12, nós tivemos o Lucas, no dia 17 nós teremos a Maiana e no dia 30 o irmão Euni. Hoje também é aniversário da minha irmã Eliane. Então, muitos aniversariantes, nós estamos num tempo diferente de composição, diferente do nosso culto em função do tempo, mas depois você manda um recadinho, dá um abraço, ainda que de longe, para os nossos queridos irmãos. E daqui a pouco, no momento de cânticos, a gente vai ter o tempo também de dízimos e ofertas. Então vamos louvar o Senhor? Bom dia, irmãos, graça e paz. Como é bom estarmos aqui reunidos para louvar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Domingo após domingo, nós precisamos nos lembrar de quê? Do sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz, que nós somos pecadores, que nós precisamos louvar e agradecer ao Senhor todos os dias por ter nos resgatado das trevas e nos trazido para o reino do seu Filho, do seu amor. Aleluias! Por isso nós hoje lembramos que lá em Romanos 5:8 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Somos pecadores? Somos, mas fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Você pode ficar de pé? Vamos começar essa manhã assim com muita alegria, louvando ao Senhor, cantando o hino de número 46 do cantor cristão, que diz: eu perdi do pecador. Nós vamos cantar alegremente de uma forma um pouco diferente aí, que a gente costuma cantar. Eu perdi do pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor e a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me
Cristo Salvador, que é o único que nós cremos, a quem seguimos, a quem adoramos. É por isso que nós precisamos falar dele para as outras pessoas também. Trabalhar na expansão do reino de Deus. Nós vamos louvar a Deus com um cântico que diz isso. Todos necessitam do amor perfeito do nosso Pai. Nós precisamos ajudar com que outras pessoas também conheçam esse amor. E por isso contribuímos também para missões. Você terá a oportunidade agora de, além de louvar a Deus com esse cântico, adorar ao Senhor também ofertando. Você pode colocar no gasofilácio menor a sua oferta de missões. Brevemente já começaremos a oferta de missões nacionais, por enquanto, né? Estamos naquele período que entregamos estaduais e já vamos ofertar para nacionais. E você tem a oportunidade também de contribuir com seus dízimos, com suas ofertas. Quem está nos acompanhando em casa pode também telefonar para a gente, buscar na sua casa ou pode depositar. E nós estamos aí prontos para servir. Gente, eu quero aproveitar esse momento para apresentar 2 presentes aqui do Senhor para a gente. Essa é a Tissadê. Ela é de Maceió, de Tocantins, ela é do Brasil, agora de Belo Horizonte, gente. Olha que bênção. E aqui nós temos o esposo dela, que é o Felipe, que já está aqui em Belo Horizonte com a gente há algum tempo e frequentando aqui a nossa igreja. E hoje eles estão aqui nos abençoando com seus dons e talentos. Muito obrigada, viu, gente? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluias, o nosso Deus está vivo. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Oh, oh, oh.
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluias! O nosso Deus é todo poderoso e nessa manhã Ele te convida para caminhar sobre as águas. Ele te chama pelo nome. Ele fala: Nívia, pode vir, eu estou com você, pode andar. Esse momento de dificuldade que nós temos vivido, tanta dificuldade com essa pandemia. Você às vezes tem medo de pegar a Covid-19. Você às vezes já está cansado, sobrecarregado de tanta aula online, de todo mundo sendo online. Mas o Senhor te fala: fica firme. Ele te chama pelo seu nome, fala: vem, vem, vem. O Senhor é contigo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme,
Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. eu sou teu. E tu és meu. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de louvar e glorificar o teu nome. Te louvamos pela tua presença aqui neste lugar. Oh, Senhor, usa o pastor Pedro como um canal de bênçãos para o teu povo. Fala através da boca do pastor Pedro, Senhor, que nós possamos, a partir de hoje, ter as nossas vidas modificadas pelo toque do teu Espírito Santo. Coloca coragem nas nossas vidas, para que nós possamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Fala conosco, é o que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está entre nós. Amém. Antes da gente ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, vamos orar mais uma vez. Quero convidar você, aí mesmo onde você está, se você deseja que a igreja ore com você e por você, fique aí de pé no seu lugar. E como nós acabamos de cantar, não é? E ao teu nome cantarei e clamarei, porque nós pertencemos ao Senhor. Nós somos do nosso amado, Ele também é nosso, não é? Então feche seus olhos e fale para Jesus onde é a sua dor. Fale para Jesus o que nenhuma outra pessoa é capaz de compreender. Ele é o Senhor, Ele conhece, Ele compreende, Ele sabe. E coloque diante dEle e lance aos seus pés toda a sua ansiedade, porque Ele certamente cuida de nós. Oremos. Ó Senhor dos altos céus, nós te bendizemos nessa manhã tão abençoada. Já percebemos a tua presença entre nós. Queremos dizer que nós confiamos integralmente em ti, nos teus cuidados, Senhor. Para onde nós iremos, porque só tu tens as palavras de vida eterna. E nessa manhã, Senhor, nós nos aproximamos do teu trono da graça com plena certeza de fé e apresentamos ao Senhor todos os nossos pedidos, as nossas inquietações, aquilo, ó Deus, que nós conseguimos traduzir em oração, em palavra, e também te apresentamos o intraduzível, Senhor, aquilo que nós sentimos, mas nós não sabemos expressar o que é, mas sabemos que muitas vezes incomoda, inquieta, frustra. Ó Senhor, para que o Senhor venha sobre nós como o Senhor que és, o médico que és, trazendo a tua bênção, trazendo a tua cura, trazendo a tua disciplina, trazendo a tua palavra, trazendo a tua direção e fazendo com que o nosso coração repouse, ó Deus, em ti, Senhor. Pai, inquieta está a nossa alma e ela não encontra repouso senão em ti. Por isso, ó Deus, que possamos descansar em ti nesta manhã. É a oração que nós te fazemos e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem se sentar? Quero convidar a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 76. Salmo 76, mais um salmo de Asaf. Muito bem, quero agradecer a presença de todos. Hoje a nossa igreja está um pouco mais cheia, né? Agora a gente está podendo receber até 50 pessoas, então a gente está, né, muito colorido e mais
mais alegre também, um culto mais gostoso, né? Quanto mais gente, melhor, né? Assim, nós estamos caminhando, né, Eudes? Muito bem. Muito bem, Salmo 76. Nós vamos fazer a leitura do Salmo. Eu vou ler aqui na tradução viva. Diz assim a palavra de Deus: Deus é conhecido em Judá, e o seu nome é também muito respeitado em Israel. Sua casa está em Salém. Salém é o diminutivo de Jerusalém. E o seu templo está bem no Monte Sião. Ali ele destruiu as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra dos seus inimigos. Como o Senhor é glorioso, ele é mais majestoso do que todos os altos montes. Os homens valorosos foram derrotados, dormem o sono da morte, e nem os soldados mais valentes podem evitar essa derrota. Quando o Senhor deu ordem, o Deus de Jacó, carros de guerra, cavalos e cavaleiros ficaram paralisados, ficaram completamente fora de ação. Somente o Senhor, nosso Deus, é tremendo. Não é sem razão que todos têm medo da sua grande ira. Lá dos céus ele decretou o juízo, e a terra treme, e os povos ficaram quietos de medo. Quando o Senhor se levantou para cumprir a sentença e salvar todos aqueles que são os oprimidos da terra. E quando o homem cheio de ira se revolta contra o Senhor, a sua vitória é ainda maior e a sua glória ainda aumenta. E com os restos da batalha, o Senhor se vestirá. Cumpram todas as promessas que vocês fizeram ao Senhor, o seu Deus. Não deixem de cumpri-las. Que todas as nações vizinhas tragam ofertas de gratidão para Deus, aquele que é digno de temor e também de grande honra. Ele acaba com o orgulho dos príncipes, e todos os reis têm medo dele por causa dos seus grandes e terríveis feitos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, muito obrigado por essa palavra. Te pedimos mais uma vez a tua iluminação, a tua orientação, que o Senhor possa falar mais uma vez ao nosso coração, Senhor, e torne o nosso coração um terreno fértil, para que essa palavra possa cair nele e possa produzir frutos para a sua própria glória. É a oração que nós te fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão. Salmo 76, ainda um salmo de Asaf, e esse salmo é um salmo muito precioso, porque alguns salmos da Bíblia, alguns textos da Bíblia, na verdade, eles possuem aqueles tesouros assim, bem na superfície, não é? Aqueles tesouros fáceis de você garimpar. Por exemplo, quando você lê o Salmo 23, rapidamente, todo mundo se identifica ali com as ovelhas do pastor, não é assim? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você se identifica com aquela ovelha e já se percebe sendo levado às águas tranquilas e sendo refrigerado na alma, não é? Quando você, por exemplo, na segunda metáfora desse salmo, quando Deus também nos recebe na sua casa, prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, a gente percebe Deus como sendo aquele Deus acolhedor, hospitaleiro, que enche o nosso cálice, né, e faz com que ele transborde de alegria. Ou seja, é um salmo que as riquezas estão bem ali na superfície, você lê e você já recebe dos seus tesouros. Mas existem alguns textos nas Escrituras que os tesouros precisam ser garimpados. Você precisa cavar um pouquinho mais, você precisa de um pouco mais de exercício para buscar a profundidade daquilo que está sendo dito ali. E o Salmo 76 é um desses salmos. É um salmo que, à primeira vista, assim, a gente não percebe muita coisa, mas quando a gente dá uma cavadinha, a gente percebe tantos tesouros escondidos aqui. E a minha expectativa nessa manhã é que Deus me dê muita graça, que a gente consiga juntos fazer aqui as escavações, uma arqueologia, não é? E buscar aqui
as pepitas dos tesouros escondidos que Deus tem para nos revelar a partir desse salmo. Muito bem, antes da gente ir ao texto, só fazer aquelas considerações que nós já fizemos, só relembrar os irmãos. Nós estamos estudando o terceiro livro do Saltério. Terceiro livro do Saltério vai do Salmo 70 e... Muito bem, isso mesmo, Salmo 73 até o Salmo 89. Opa, isso mesmo, parabéns todo mundo. 73 até o Salmo 89. A maioria desses salmos foram escritos por Asaf. Asaf era um cantor, não é? um mestre em Israel que cantava. Ele serviu no tempo de Davi, e toda a sua família serviu posteriormente a Davi nos outros reinados, né? Então Asaf, ele dedica essa porção do saltério às melodias do templo, porque em Israel era muito importante essa coisa do templo. A vida de Israel, a religiosidade de Israel, todo o fazer de Israel, na verdade, girava em torno do que acontecia no templo. Por isso que esses textos aqui são textos do templo. E quando a gente fala de templo, de ajuntamento, de louvor, de adoração, a gente também está falando de liturgia. Os irmãos se lembram dessa palavra na semana passada que nós falamos? O que é a liturgia? Liturgia não é apenas a ordem do culto, não é apenas as divisões do culto, mas é aquele conjunto de repetições ou de hábitos que nós vamos adquirindo toda vez que nós nos encontramos, né? E que nos ajudam a perceber e a construir em nós os conceitos daquilo que Deus é, quem Deus é, de quem nós somos e do nosso lugar no mundo, como nós devemos servir nesse mundo. Então, a liturgia é isso. Quando nós nos ajuntamos na presença de Deus dominicalmente, nós estamos sendo treinados, lembrados e relembrados. A repetição é a mãe da sabedoria, não é assim que o Sócrates falou? Nós vimos isso na semana passada. Então, isso é repetido de várias e várias formas diferentes, para que a gente entenda de uma forma muito clara e isso seja internalizado em nós, esses conceitos básicos, né? Quem Deus é, quem nós somos, como nós nos relacionamos com Ele e também o nosso lugar no mundo. E para que haja uma liturgia saudável, para que haja uma espiritualidade saudável entre nós, é preciso aqueles três elementos na nossa liturgia. O primeiro elemento é a ortodoxia. Os irmãos se lembram dessa palavra? O que é ortodoxia? Ortodoxia, isso mesmo, a ortodoxia tem a ver com um pensamento correto, não é? Uma mente correta, uma teologia correta. Nós vimos na semana passada que não basta apenas você conhecer a Bíblia, é preciso que você desenvolva a mente de Cristo, é preciso que você tenha uma mente bíblica, você aprenda a pensar biblicamente e a julgar todas as coisas de forma bíblica, né? Então, ortodoxia é isso, né? Essa ideia de você pensar corretamente sobre o mundo a partir das lentes das Escrituras. Além da ortodoxia que envolve a nossa mente, é preciso também que a gente desenvolva uma ortopraxia. Os irmãos se lembram dessa palavra também? Ou seja, uma prática correta. Não só a nossa mente, mas também a nossa ação precisa estar correta. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos e fazer isso de uma forma correta também, para servir a Deus de forma correta. A liturgia significa isso, serviço público, né? Literalmente falando, ou seja, o nosso serviço público, a nossa liturgia, diante dos irmãos, diante de Deus e diante do mundo, tem que ter uma prática saudável também, correta também. E mais do que isso, nós vimos também que nessa nossa liturgia, nós precisamos não apenas ter uma mente correta, uma ortodoxia, não basta também apenas uma ortopraxia, uma prática correta, é preciso também desenvolvermos muito bem, ortopatia, ou seja, um sentimento correto. Ou seja, a gente de fato tem que crer naquilo que nós estamos fazendo. O nosso sentimento tem que estar correto, as nossas intenções têm que estar corretas diante de Deus. Veja que Deus está interessado em todas as dimensões do nosso ser, não é? Então, nossa mente, mãos e coração
estão envolvidas nesse processo de adoração ao Senhor e são contemplados nesse momento litúrgico que nós vivemos, ou seja, todo o nosso ser deve dar louvores a Deus, né? Então nós estamos aqui adorando a Deus, precisamos ter entendimento, precisamos ter prática e precisamos ter também sentimentos corretos. E quando nós vamos ao texto, nós vemos aqui que o texto ele nos dá alguns elementos litúrgicos que a gente precisa aprender e deixar que eles sejam internalizados em nós. Deus se preocupa com o exterior, com aquilo que nós fazemos, mas nós vimos na semana passada que Ele se preocupa com a nossa interioridade também. Então, Asaf aqui já acontece isso no Salmo 73, Salmo 74, 75 e agora no Salmo 76, Asaf vai também nos apresentar alguns elementos litúrgicos que a gente precisa ter na nossa mente e encarná-los para que eles também se tornem vida prática, saudável e também possam produzir sentimentos saudáveis em nós. Dito isso, deixa a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo aberto aí, no Salmo 76, nós vamos tentar pensar um pouquinho dentro desse Salmo, o que é que a gente não pode esquecer? O que é que a gente tem que aprender e estar sendo constantemente lembrados a partir desse Salmo, não é? O Salmo começa assim, olha que coisa interessante, começa com uma declaração extremamente óbvia, mas muito importante para nós. Ele diz: Deus, o Senhor, é conhecido em Judá, e o seu nome é grande e respeitado em Israel. E aqui no hebraico é muito interessante, porque tem uma possibilidade de uma dupla interpretação dessa passagem. Ao mesmo tempo que Asaf está dizendo que Deus é conhecido pelo seu povo, por Israel, ou seja, Ele é conhecido entre nós, mas Ele também é conhecido através de nós. Então isso fala da nossa congregação, mas também fala da nossa missão. Então vamos tentar aprofundar esses dois temas, né? A primeira afirmação é que Deus é conhecido pelo seu povo. Irmãos, nós precisamos conhecer o Senhor. Está aí uma coisa que a gente não pode escapar. Nós estamos aqui, qual é o objetivo de nós nos reunirmos dominicalmente? Qual é o objetivo de todo homem? Está lá no Catecismo de Westminster, não é? Qual que é o dever de todo homem? Conhecer a Deus e gozá-lo eternamente, não é assim? Então, o nosso objetivo primeiro, a nossa primeira tarefa como cristãos, não é conhecer as doutrinas batistas, não é conhecer o regimento interno da nossa igreja, isso é importante, inclusive, mas é conhecer a Deus, é ter intimidade com Ele. No hebraico existe uma palavra para conhecimento de Deus muito interessante, que é a palavra Yadá. Já ouviram falar? Yadá, ou seja, aquele conhecimento mais íntimo que você deve desfrutar com Deus. Deus deve ser íntimo seu. Nós estamos aqui dominicalmente para ter esse conhecimento íntimo com Deus. Não pode ser de forma alguma um conhecimento por tabela, porque às vezes a gente vem à igreja e espera que o pastor que conhece a Deus fale para a gente como Deus é. Não tem um negócio assim? A gente acostuma com isso, né? Não vou nem ler a Bíblia durante a semana, não, porque o pastor está fazendo isso, ele é um profissional. E aí ele vai estudar, ele vai para os comentários e vai fazer aquela pesquisa, e aí eu vou sentar aqui e vou só receber, não é? Mas deixa eu dizer, isso é uma tarefa de todo cristão. Porque você precisa conhecer a Deus pessoalmente. E você precisa se conformar a esse Deus que você conhece. A nossa Betel está completando, esse mês agora, 56 anos, né? 7 de setembro de 1964. 56 anos nós nascemos. Né? E nós somos uma igreja que está amadurecendo, não é assim? Nós estamos chegando na plenitude da nossa maturidade. E se tem algo que a fé madura deve desenvolver em nós, é justamente esse conhecimento íntimo e pessoal com Deus. Intimidade com Deus. Não é assim que os pentecostais falam, né? Desenvolver a sua intimidade com Deus é a pura verdade. Precisamos conhecer a Deus. Deus precisa ser conhecido entre nós.
de forma experiencial, não é porque a gente ouve as pessoas falarem, não é porque a gente canta que Deus é belo, que Deus é bom, que Deus é verdadeiro. Nós precisamos experimentar a beleza de Deus, a verdade de Deus e a bondade de Deus na nossa vida, meus irmãos. E precisamos nos conformar a essa beleza, a essa verdade e a essa bondade também. Eu tenho alguns amigos, colegas pastores, que eles dizem assim: pastor Pedro, uma igreja saudável é uma igreja que quando o pastor chega, ele coloca a igreja parecendo com eles, não é assim? A igreja tem que ter a cara do pastor. Eu já ouvi isso tanto, né? Mas isso é uma grande... Vou dizer uma bobagem, né? Mas é uma grande verdade. Nossa vocação é que a gente se pareça com Cristo, meus irmãos. A igreja precisa se parecer com Jesus. Porque se for parecer com o pastor, a igreja vai ficar limitada, vai ficar pequena demais. Nós precisamos refletir a face de Jesus. A beleza de Jesus precisa ser vista em nós. E como isso acontece? Quando nós desenvolvemos o nosso relacionamento pessoal e comunitário com Deus. A Betel precisa conhecer a Jesus. Precisa experimentar Jesus na prática, na nossa realidade. Nós temos experimentado. Nós temos já visto tanta coisa que Deus tem feito entre nós. Irmãos, Deus está conosco. Se você ainda não percebeu isso como igreja, por favor, abra seus olhos. Deus está entre nós, Deus está fazendo uma grande obra entre nós. O Senhor da igreja está agindo entre nós. Ele precisa ser conhecido pelo seu povo, ele está se revelando. Então abra os seus olhos e perceba a revelação de Deus entre nós. Mas também vá para o seu lugar secreto, vá para o seu quarto de oração e experimente Deus pessoalmente. Porque ele precisa ser conhecido por você. Porque quando nós conhecemos o nosso Deus, a segunda parte desse versículo se cumpre. Ele é conhecido por meio da igreja. As pessoas precisam conhecer Jesus. As pessoas não precisam conhecer a Igreja Batista Betel. As pessoas precisam conhecer Jesus. Precisam conhecer a beleza de Jesus. E como que isso acontece? Através da sua igreja. Através de um povo maduro que aponta para Ele. Para que quando as pessoas entrarem aqui, elas possam olhar para onde nós estamos olhando, para Jesus. É por isso que o culto não pode ser personalista. É por isso que o culto não pode ser apenas uma apresentação, um show gospel aqui na frente. O pastor não pode ser apenas um animador de auditório, uma pessoa que tem um carisma e a palavra, de forma alguma, porque as pessoas não podem olhar para nós. Porque nós vamos passar, meus irmãos. 56 anos de igreja. Quantos pastores já passaram por aqui? Quantos grupos de música já passaram por aqui? Isso não importa. Porque nós devemos olhar e ensinar as pessoas a olharem para aquele que não vai passar. Porque o supremo pastor da Igreja Batista Betel sempre foi Jesus. Do início ao fim sempre será. Ele não vai passar. Então as pessoas quando chegarem aqui, elas têm que olhar para Jesus. Porque ele não falha. O pastor de vocês falha. O pastor de vocês é humano. Mas o supremo pastor não. Aquele que cuida do seu rebanho, ele não falha. Ele é impecável. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Precisamos conhecê-lo. Precisamos nos prostrar e adorá-lo. E também precisamos fazer com que o mundo o conheça. Essa é a nossa vocação. Deus nos chamou para isso. Deus é conhecido em Judá. E o seu nome é respeitado em todo Israel. Segundo verso, o texto diz: sua casa está em Salém, e o seu templo está no Monte Sião. Salém é uma abreviatura de Jerusalém, e aqui uma coisa muito interessante, essa palavra casa, algumas bíblias está traduzido como tabernáculo, mas é muito interessante porque Asaf usou aqui uma palavra muito incomum para ser traduzida por casa. Casa geralmente é né? Betel, nós falamos a casa de Deus, não é assim? Mas aqui ele usa uma palavra hebraica que significa mais toca. É uma toca específica. É uma toca de leão. O que Asaf está dizendo é o seguinte, que
Se a gente for traduzir assim ao pé da letra, ele está dizendo assim, que Deus é conhecido em Judá. Onde? Em Judá, não é? Deus é conhecido em Judá, o seu nome é grande em Israel, e a sua toca está em Jerusalém. Ora, quem habita nessa toca é a toca do leão, não é? E em Judá, não é o leão de Judá? Não é isso que na Apocalipse capítulo 5 um anjo fala acerca de Jesus? Não é? Depois o próprio Jesus vai dizer, eu sou o leão de Judá, não é? A raiz de Davi. Olha que coisa linda, meus irmãos, o que Asaf está dizendo é que o leão de Judá habita no meio do seu povo. A toca de Deus está entre nós. O nosso Deus forte habita entre nós, Juan. Olha que coisa preciosa. O Senhor está no meio do seu povo. Ele fez com que o seu tabernáculo e aqui a sua toca repousasse no meio de Jerusalém, a sua igreja. O Senhor não abandona o seu povo, Ele está presente entre nós. Irmãos, como nós já falamos aqui, Deus está presente aqui, nesse exato momento entre nós. E Ele é o leão, o poderoso leão. O leão forte da tribo de Judá. O leão vencedor, vitorioso. Eu sei que às vezes a gente vive um grau de ansiedade superlativo, muita coisa incomodando a gente fica tão atemorizado, tanta insegurança que bate na nossa porta, mas o texto está dizendo que a gente não precisa ter medo, porque a despeito dos inimigos ao redor de Jerusalém, a despeito de tanta maldade e de tanta coisa errada nesse mundo, o mundo está às avessas, de ponta cabeça, o leão de Judá habita no meio do seu povo. E ele não está passeando no meio do seu povo apenas, ele está morando, ele fez morada entre nós. O leão de Judá habita no meio do seu povo. Isso vale até um aleluia, assim, não vale? Não, para glorificar de pé mesmo, o leão de Judá está entre nós. Deus é poderoso, irmãos, não se sinta de forma alguma solitário, Ele está entre nós. Ele está na nossa história, é isso que o texto vai dizer de uma forma muito clara e muito linda também no verso 3. Olha só que afirmação interessante. O verso 3, o Asaf vai dizer, ele destruiu as flechas reluzentes. Literalmente aqui, ele destruiu os relâmpagos. E aqui fala de uma luta cósmica mesmo, os poderes dos lugares mais sombrios, né? Os relâmpagos colocavam medo no povo de antigamente, coloca até hoje. Eu quando ouço, eu vejo um relâmpago, eu fico apavorado, né? E quanto mais aquele barulho do trovão, né? Dá um medo, não é assim? Vento forte. Os fenômenos da natureza são meio amedrontadores, né? O que o salmista está dizendo aqui é que todos esses fenômenos que são amedrontadores, que nos remetem aos nossos inimigos, já foram dominados pelo Senhor. Ele venceu esses poderes das trevas. As forças espirituais da maldade já foram dominadas por Jesus. Irmãos, a nossa vida está oculta em Deus. Nada pode tocar sequer um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não permitir. Por isso, nenhum cristão deve temer Satanás. Às vezes tem muito crente que tem medo do diabo, não é assim? Morre de medo de Satanás fazer maldade com ele, de destruir a família dele, de acabar com o emprego dele, de acabar com o casamento dele. Mas o maligno já está amarrado, meus irmãos. Não é? Porque veio um valente maior do que ele e o amarrou, não é assim? Jesus de Nazaré é o valente de Deus. Esse leão que habita entre nós já venceu as forças demoníacas, triunfou sobre elas na cruz do Calvário. É por isso que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. É por isso que Paulo vai dizer, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Ele venceu as forças das trevas. Ele venceu os nossos inimigos mais assombrosos e mais terríveis. Esse mundo tenebroso tem um Senhor e um soberano, Jesus de Nazaré.
Então ele venceu, ele destruiu as flechas reluzentes, os escudos, as espadas e as armas da guerra dos inimigos. E do verso 4 ao verso 6, ele vai fazer agora aqui uma retrospectiva histórica na vida de Judá. Esse relato está lá em Isaías 37, a partir do verso 33, se os irmãos depois quiserem consultar. Mas os irmãos se lembram que nós falamos aqui, que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. As tribos ao norte, a capital foi Samaria, e a tribo ao sul, a capital foi Jerusalém. Essas tribos do norte, elas foram invadidas pelo Império Assírio em 722. Né? Em 722, a Síria invadiu Samaria e provocou um estrago tremendo ali no Reino do Norte. E poucos anos depois, 20 anos depois, Senaqueribe, que era o rei da Síria, tentou invadir Judá. E mesmo tendo um exército poderoso, armas poderosas, ele não conseguiu invadir Judá. E segundo Isaías 37, ele não invadiu Judá, porque Deus já havia dito que ele não iria invadir, porque o Senhor iria proteger Judá. Deus iria intervir na história de Judá e traria livramento para Judá. Irmãos, isso é muito importante para nós e para a nossa vida espiritual, porque a gente precisa ser lembrado dominicalmente que Deus não é apenas um Deus etéreo, que a gente afirma coisas sobre Ele e que a gente apenas tem um discurso sobre Ele, mas que esse discurso é intangível e que não toca a nossa realidade. O que o texto está dizendo? Que Deus, o Senhor, Ele toca a nossa realidade, Ele age na nossa história. Ele tem o momento dele de agir na nossa história. Ele age, ele penetra na nossa história. E ele é real. Ele interfere de forma real na nossa vida. O povo de Israel olhava para o passado, era uma prática litúrgica de Israel, inclusive, olhar para o passado, porque no passado a gente desenvolve a nossa fé, para que a gente tenha condição de olhar para o futuro e de desenvolver a nossa esperança, para que a gente tenha condição de viver no presente e desenvolver o nosso amor, que é baseado na confiança. E aqui nós temos aquela tripé, fé, esperança e amor, não é assim? A virtude teologal do 1 Coríntios capítulo 13, né? O povo de Israel tinha muito isso na mente. Eles olhavam para o passado e viam Deus agindo no passado. Deus presente na história de Israel. E aqui nós precisamos nos lembrar disso, meus irmãos. Deus presente na nossa história, no nosso passado. Nós precisamos estar sempre trazendo à memória os atos milagrosos e redentores de Deus na nossa história, na nossa vida, na vida da nossa família. Como diz um corinho que os irmãos mais velhos gostam de cantar, quantas bênçãos. Não é assim? Lembra do passado. Olha para a história e veja Deus lá. Veja os livramentos de Deus na sua história, no seu passado. Isso a gente precisa se lembrar. Mas o que o texto está também nos convidando aqui é nos lembrarmos do passado com um objetivo. Não para a gente ficar saudosista. Né? Porque tem gente, às vezes, que olha assim Deus no passado como se estivesse olhando para um álbum de família. Não é assim? Aí você vai folheando as páginas e vai dizendo, olha como Deus estava presente na minha conversão. Não é? Ou como eu percebi a presença de Deus. Olha, eu até me arrepio quando eu lembro, quando eu me batizei. Olha Deus presente aqui, quando eu tomei a minha primeira ceia. Ah, mas que tempo gostoso. Quando Deus me falou que eu deveria desenvolver essa vocação. Olha que coisa gostosa que quando eu me casei, como Deus me abençoou. Às vezes a gente olha para Deus assim como se fosse apenas uma figura do nosso álbum de família, que ficou no passado. E as memórias são boas, mas parece que apenas ficaram para trás. Deus apenas agiu no passado. Mas o que o texto está nos chamando a fazer é olhar para o passado, é relembrar os grandes feitos do Senhor, os livramentos que Ele produziu em Israel,
mas também olhar para o passado, mas crer que Deus age agora, aqui, no presente. Deus fez grandes coisas? Fez, mas Ele quer fazer obras ainda maiores entre nós. Como igreja, nós olhamos para o passado e somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que Ele fez na nossa igreja. E rendemos louvores a Deus. Ele fez infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas agora a gente tem que olhar para o passado e já projetar para o futuro. Porque fiel é o que vos chama. Ele está diante de nós. Como diz os teólogos, o Moltmann vai dizer, Deus nos chama do futuro. Deus nos chama do futuro. Ele já está lá e Ele nos chama. E a gente precisa olhar para o autor e consumador da nossa fé e marchar e ir em direção ao Senhor e experimentá-lo na nossa história hoje. Agora, quando a gente sair daqui, quando a gente for para nossa casa, for cozinhar, for colocar dobrar o joelho e orar, Deus está presente na nossa história hoje, Ele age hoje. O Kairos de Deus para a gente também é hoje. Esse é o tempo onde Deus age, meus irmãos. Ele age na nossa vida, na vida da nossa família. Nós não podemos tirar Deus da nossa história. Deus tem que estar presente entre nós constantemente. Isso vai do 4 até o verso 6, essa ideia do livramento presente de Deus, que nos ajuda a pensar e a desenvolver a nossa fé e esperança em relação ao futuro. O verso 7 e o verso 8 vai nos lembrar mais uma vez, se a gente for ler aqui, porque nós até agora tivemos uma narrativa bem provinciana dos atos de Deus, né? E nós estamos falando da ação de Deus no meio do seu povo. O leão de Judá habita no meio de Jerusalém, não é? E ali no Monte Sião ele estabeleceu o seu tabernáculo, ou seja, Deus é o Deus dos cristãos, Deus é o Deus do povo judeu e tal, né? Então Deus livra o seu povo, Deus cuida do seu povo, Deus está presente no seu povo. Mas o verso 7 e o verso 8 vai nos lembrar de algo que a gente não pode esquecer, que Deus é o Senhor de toda a terra. Asaf já falou isso no Salmo 73, no 74, no 75 e agora também no 76. A gente não pode esquecer que os céus são do Senhor, mas a terra também pertence ao Senhor. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Isso significa que esse mundo pertence ao nosso Senhor. Porque às vezes a gente desenvolve uma espiritualidade muito hermética, meus irmãos, e acha que Deus age apenas na igreja, né? Que o Espírito de Deus está agindo apenas entre nós. Só age quando a gente está ali no nosso quarto de oração. Deus está presente entre nós no nosso quarto de oração, mas Ele é o Senhor do mundo. Ele é o Senhor do seu local de trabalho, Ele está lá, presente, é o Senhor. Ele é o Senhor do Brasil. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o Rei do universo. Ele é o Senhor e Rei sobre toda a terra. Não existe 1 centímetro quadrado sequer em todo o universo sobre o qual Cristo não clame: isto é meu, isto me pertence. Ele é o Senhor. E Ele julga a todos. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Nós precisamos ser dominicalmente lembrados que o Senhor é o Rei sobre toda a terra e precisamos anunciar isso. Aqui está a proclamação da igreja. Aqui está o querigma da igreja. Aqui está a vocação evangelística da igreja, de mostrar para esse mundo, lembrar esse mundo, dizer a esse mundo que essa terra não pertence aos ímpios, não pertence aos maus e os poderosos. Essa terra não pertence às nações opressoras que oprimem os mais fracos. Que essa terra não pertence aos presidentes do mundo ocidental, do hemisfério norte. Que as riquezas desse mundo, cada animal, cada plantinha, cada toca onde os esquilos habitam, tudo pertencem ao Senhor, o nosso Deus. E todos nós vamos prestar contas a Ele. É essa temática muito presente aqui nesse Salmo do Templo, os Salmos de
de Asaf. O Senhor é dono de tudo. Dono da sua igreja, Senhor da sua igreja, mas também dono e Senhor do universo. Ele se levanta para julgar toda a terra. E o verso 9 vai dizer que Deus irá julgar a terra, vai julgar todos da terra. E vai trazer uma figura muito importante para nós, quando o texto diz: quando o Senhor se levantou para cumprir a sentença e salvar todos os oprimidos da terra. Aqui é muito interessante, porque essa palavra oprimido, ela tem uma ressonância muito forte com o Sermão da Montanha de Jesus, Mateus capítulo 5. A palavra oprimido significa mansos. Ele disse que o Senhor vai se levantar para julgar os mansos, né? E vai dar a terra para esses mansos. O que Jesus falou no Sermão da Montanha? Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão. Olha que coisa interessante. A gente vive num mundo onde os poderosos acham que vão herdar a terra. Onde as pessoas nos oprimem, roubam e derramam sangue. Por quê? Por causa do poder, por causa da posse, porque querem tomar a força que é do outro. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo, nós somos lembrados que quando o Senhor se levantar para julgar, Ele irá fazer justiça. E Ele irá devolver a terra aos mansos. Irmãos, a igreja de Jesus não disputa poder. Nós não estamos aqui para tomar os reinos à força desse mundo. Porque existe um espírito triunfalista entre nós que acha que a igreja foi colocada como cabeça, não cauda, né? Então nós temos que tomar posse de tudo, porque tudo nos pertence. E a gente usa de meios legítimos e ilegítimos para avançar o reino de Deus. Não é assim. Jesus falou que o seu reino não pertence aos critérios desse mundo. A igreja, ela é mansa. Quer levar nossa túnica? Leva também a capa. Quer fazer com que a igreja ande 1 milha, nós vamos andar 2 milhas. Nós não disputamos poder, meus irmãos. A exemplo de Jesus de Nazaré, nós somos chamados, Igreja Batista Betel, não se esqueça disso. Deus nos chamou para que sejamos mansos. Para que a gente seja desapegado. Nós não somos desse mundo, meus irmãos. A gente não pode ficar apegado às coisas desse mundo, meus irmãos. Nós estamos construindo uma igreja tão linda, mas isso é pedra e tijolo. Isso não pode se apegar em nós. Não pode ser nossa segurança, não pode ser nossa beleza, porque é pequeno demais. Porque a nossa segurança é outra. Porque nós estamos na toca do leão. Nós habitamos na toca do leão. Isso aqui pode ser derrubado, mas a toca do leão, onde nós, a Igreja Batista Betel, habita, porque somos povo de Deus, essa aí ninguém nos tira. Essa igreja pode, a beleza está aqui, mas é efêmera, pode envelhecer, as janelas podem se quebrar, os muros podem ser derrubados, mas, meus irmãos, a beleza da noiva de Cristo que está em nós é imperecível. Porque foi dado pelo Senhor. Nossa herança ninguém vai tirar. Nossa beleza ninguém é capaz de tirar. Jesus falou, olha, de forma alguma vocês perderão o vosso galardão. Sabe por quê? O nosso galardão é Cristo. A gente pode perder tudo, gente. A gente pode perder tudo, Igreja Batista Betel. Mas sabe por que a gente pode ser manso e deve ser manso? Porque o tesouro dos tesouros a gente não perde, que é Cristo. Ele é o nosso maior tesouro, Ele é o nosso único tesouro. E a igreja não pode se esquecer jamais disso. Cristo é o nosso único tesouro. Nós não temos mais nada nesse mundo do que senão o Senhor. E partindo para o fim, o texto nos diz que quando os inimigos se levantam contra nós, e vão se levantar, é muito interessante porque o salmista deixa muito claro que não é, será que vai se levantar? Será que esse mundo vai ser de alguma forma bonzinho conosco? Não. Ele já parte do pressuposto que nós vivemos um mundo hostil.
no mundo onde nós vamos passar por aflições, no mundo onde nós vamos ser exprimidos, no mundo onde o nome de Deus vai ser atacado. Mas olha só, o que o texto diz de uma forma extremamente surpreendente. O texto diz no verso 9, né? E quando o homem cheio de ira, ou seja, uma pessoa ímpia, cheio de ira, se revolta contra o Senhor, a sua vitória e a sua glória ainda aumentará. Olha só o que o texto está dizendo, que quando as pessoas se levantam contra Deus, e evidentemente de forma direta ou indireta, se levanta contra a igreja, se levanta contra muitas vezes a nossa vida, e nos atacam, muitas vezes com calúnias, com inverdades, colocando todo cristão num só balaio, né, assim, e aí mentem e falam mal contra a igreja e nos perseguem, né? Quando essas coisas acontecem, o que o texto está dizendo, que isso, em vez de arrefecer, de tirar o brilho e a glória de Deus, o que vai acontecer é justamente o contrário. A glória de Deus vai aumentar ainda mais. Deus é glorificado quando as pessoas se levantam contra Ele. A igreja é glorificada e é fortalecida quando as pessoas se levantam contra nós. A beleza de Cristo se vê de uma forma mais clara entre nós quando nós estamos passando por perseguições. É quando nós somos purificados por causa da fornalha que é acesa, que nós mostramos toda a nossa beleza diante desse mundo. Então, meus irmãos, para encerrar, não tenha medo quando você passar por perseguição. Quando Deus permitir que as fornalhas sejam acesas e Ele jogue você lá dentro. Os irmãos se lembram de Mesaque, Sadraque e Abednego? Não é? Estavam ali, a fornalha foi acesa 7 vezes mais, e Deus livrou aqueles 3 homens da fornalha? Não livrou. Assim como também não vai nos livrar. Mas quando eles foram jogados dentro da fornalha, eles tiveram a oportunidade, no meio da fornalha, de ver alguém que brilha mais intensamente do que aquela fornalha. Ver Deus. E quando a chama está queimando na gente, é que a glória de Deus se manifesta de uma forma ainda mais poderosa e mais tremenda. E que Deus se manifesta de forma mais presente na nossa história. Não temas, ó pequeno rebanho. Não é isso que Jesus falou? Porque agradou o vosso Pai Celestial dar o seu reino. Não tenha medo. Não tenha medo das coisas que você precisa de passar. Não tenha medo da fornalha. Deus está com você. E é na fornalha, segundo Asaf, é na fornalha que nós vamos experimentar mais ainda da beleza de Deus, mais ainda da glória de Deus. Ele ainda vai ser mais ainda glorificado e nós vamos nos parecer mais ainda com Ele. Essa é a nossa herança, essa é a nossa porção. Por isso que o texto da nossa pregação hoje é justamente essa: a glória do leão de Judá. Eu espero que nessa manhã, pela graça de Deus, a gente possa ter compreendido e enxergado um pouquinho mais dessa glória. Amém? Vamos orar sobre isso? Fale mais uma vez com Deus. Reafirme a sua fé, a sua confiança nele. Fortaleça suas mãos para a batalha. Fortaleça os seus pés, porque a caminhada ainda é longa. Mas não tenha medo, porque você habita na toca do leão. O leão de Judá está entre nós. Betel, não tenha medo, porque o Senhor, o nosso Deus, o único Senhor, está entre nós. E quanto mais intensa for a luta que nós passarmos, mais intensamente brilhará em nós e por meio de nós a glória do nosso Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, ó Senhor, grande Rei.
nós te adoramos. Ó Senhor, nós queremos dizer que acreditamos com a nossa mente, com o nosso coração nessa palavra. Muito obrigado por tua fidelidade. Muito obrigado pela tua presença entre nós. Muito obrigado pelo teu poder entre nós. Ebenezer, pedra de socorro. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado porque a tua presença exorciza todo medo. A certeza do seu amor lança fora todo medo. Ó Deus, e nessa manhã visita Betel, Senhor. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nas suas casas. Visita com seu poder. Visita, Senhor, com a fé que está enraizada naquilo que o Senhor fez do nosso passado, na nossa história, na nossa caminhada. Ó Deus, e que essa fé possa nos ajudar a olhar com esperança para o futuro, Senhor. E ver o Senhor nos chamando do futuro. Para que essa fé e essa esperança nos faça andar em amor hoje. E perceber a tua presença entre nós hoje, Senhor. Crê nisso hoje. Para que a fé, a esperança e o amor, essas virtudes teologais estejam presentes entre nós. Nos ajudando, ó Deus, a vivermos a nossa vida cristã de uma forma, de fato, ó Deus, que te agrade, Senhor. Pai, eu quero te pedir por aqueles irmãos que hoje também enfrentam suas lutas pessoais, que precisam, Deus, enxergar o Senhor no seu quarto de oração, que precisam ter experiências com o Senhor, conhecer o Senhor, ter intimidade contigo. Ó Deus, acende, ou melhor, reacende essa chama gostosa desse primeiro amor, desse envolvimento, ó Deus, integral do nosso ser, ó Pai, para que não apenas a nossa mente seja encharcada com o teu conhecimento, mas, ó Deus, o nosso coração também possa ter o sentimento correto, Senhor, acerca de quem Tu és, para que o nosso coração não confie nos ídolos desse mundo, e não tenha medo dos poderosos desse mundo, Senhor, mas para que o nosso coração confie e ame ao Senhor, o único Senhor da igreja. Faça isso para a sua própria glória, nos abençoe, derrame sobre nós da sua alegria. Muito obrigado por nossos 56 anos de vida, que venham mais 56 na tua presença, Senhor. É o nosso desejo, a nossa oração. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós vamos encerrar com uma pequena homenagem musical que os irmãos fizeram nos nossos 56 anos da igreja. Vamos assistir. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos morros. Menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, Brasil.
sonho